que a gente já tinha comentado ontem também. Bom, então, para começar, nós vamos pedir para que a Sandra se apresente, para que ela possa falar um pouco dela, da formação dela, da profissão dela. Boa noite. Prazer estar aqui. Fiquei muito honrada do convite. Eu trabalho na área de RH já tem 30 anos. E eu vou contar. Vamos lá. Eu gosto muito da área que eu trabalho, por isso que quando a Leila me falou, prontamente eu aqui, estou disponível. Já dei aula na ETEC, no Monte Alto, ano passado, na turma de RH. Sempre ministrei palestras na ETEC de Monte Alto, Taguatinga. Minha formação é em gestão de RH, fiz MBA em gestão de pessoas, fiz um curso de especialização na parte trabalhista. Trabalho na área de RH há 28 anos. Né? Trabalho há 30 anos, já estou me aposentando, mas na área de RH há 28. E atualmente eu presto serviço aqui em Tapes, na Cogrosol, né? Tem 4 anos que eu presto serviço aqui. Atendo algumas outras empresas aqui também, na parte de recrutamento e seleção, treinamentos, e atendo outras empresas na região. E quando a gente fala da área de RH, é uma área muito ampla, né? Então tem bastante oportunidades. Tem a parte da administração de pessoal, eu pude me envolver com todas elas. Meu início foi na parte de folha de pagamento, presto serviço até na folha de pagamento, eu gosto. Faço cálculo de liquidação de sentença trabalhista, quando a pessoa entra com uma ação, né, trabalhista, por exemplo, o juiz ele precisa de alguém para ser os olhos dele, né, para fazer as contas e apresentar para ele. Então, eu sou nomeada perita do juiz, em Taguatinga, e faço cálculos assim também, de maneira aleatória, mas eu tenho as empresas, né? Empregado não, só empregador. Na área de treinamento e desenvolvimento, eu ministro treinamento de liderança, entre outros temas, né? Atualmente eu também ministro aulas através do SEBRAE, pro SEBRAE, né? Atendendo o microempreendedor. Então, aí não só na área de RH, a gente tem alguns cursos, né, que é bem direcionado a soft skills, né? Quem é da área de RH que sabe o que é soft skills? Né? E eu vou deixar aí vocês procurarem depois. E, enfim, então, diante de tanto tempo, né, atuando na área, eu gosto muito e eu sempre ficava comigo assim, gente, tudo bem que a gente tem que buscar alguma coisa para a gente trabalhar dentro daquilo que a gente gosta, que tem aquele ditado, né? Trabalhe com o que você gosta, você não precisa trabalhar. Mas ainda assim é difícil, às vezes a gente se vê diante de situação que tem vontade de desanimar, virar as costas, né? E pensando nisso, eu sempre gostei muito de estudar e faz uns 15 anos que eu estudo a felicidade no trabalho. Então esse é o meu propósito, daqui 5 anos eu quero vender só felicidade. E já estou atuando com o tema em algumas empresas, é algo que não é tão evoluído como o próprio nome pode representar. Quando a gente fala de felicidade, a gente tem que fazer uma avaliação interna muito bem profunda, né? E aí dói, né? Porque você começa a enxergar coisas em você que você fala, poxa, será que sabe aquela hora? Todo mundo, tudo é luz e sombra, né? Então nós também temos a luz e temos a nossa sombra. E olhar para a nossa sombra dói, né? Dói, mas é ela que tem o maior potencial de potencializar a gente ainda mais naquilo que a gente quer fazer. Então, pensando nesse sentido, buscando entender um pouco mais a felicidade do trabalho, eu me deparei e consegui entender qual era o meu propósito, né? Todo mundo tem, é possível que eu venha aqui nesse mundo, nascer, crescer, né? Trabalhar, morrer e acabou, né? Pagar boleto. Então, eu me identifiquei, estava conversando com quem estava na Paula lá na frente, né? O professor também. E o meu propósito é preparar o jovem para o mercado de trabalho. E quando eu identifiquei isso,
até para vocês entenderem um pouquinho da felicidade, quando a gente encontra, começa a estudar isso, a gente busca ter uma vida mais íntegra, né? E trabalhar na integridade não é fácil, né? Porque é fácil quando convém, e quando não convém? Por exemplo, boletos, eu falei disso hoje à tarde, boletos imposto. Eu não quero pagar imposto também, assim como todo mundo, porque eu entendo que o imposto ele não é bem trabalhado para a população, né? Então, eu também faço um trabalho voluntário na parte de projetos sociais, que eu me envolvi muito também, trabalhando na área de RH. Inclusive, eu estou com umas ideias aqui para etapas, o vice-prefeito me atendeu e a gente marcou uma reunião, eu apresentei algumas coisas para ele, eu acho que a gente vai conseguir avançar nisso. Mas contando, só para trazer o raciocínio aí, quando eu identifiquei esse propósito, no estudo da felicidade, a gente entende que tudo que você quiser, já dizia Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai depender das minhas atitudes aqui. Então, né? É igual jogar uma bolinha de ping-pong na parede. Quanto mais força eu jogar, mais força ela volta para mim. Então, quanto mais eu me dedicar para aquele meu propósito, mais as coisas vão se abrindo. Então, se o meu propósito era preparar o jovem para o mercado de trabalho, quando eu falei isso, né? Eu joguei isso para o universo, já veio a oportunidade para dar aula na ETEC, para uma turma do terceiro do ensino médio, né? Pessoal de manhã. Eu procurei o prefeito em Monte Alto, ela me cedeu espaço, todas as condições que eu precisasse para poder montar cursos profissionalizantes para os jovens, porque como eu trabalho com recrutamento e seleção também é uma dificuldade muito grande. A gente estava conversando aqui um pouquinho, que as pessoas se limitam muito, não tem como você se desenvolver se você não estudar. E aí, gente, né, era uma sexta-feira, uma amiga minha de Ribeirão conversando comigo, ela falou, você precisa entrar na reunião agora já. Assim, não tinha nem 5 minutos, ela falou, entra, eu acabei de passar seu contato, eu vou te adicionar e entra. Entrei na reunião, eu sempre tenho uma dificuldade com o inglês, mas um escritor, ele é muito voltado na área de RH. Não sei se vocês conhecem o Roberto Chanichi, eu não sei falar sobre o nome dele, sabe? Esse. Tem um outro na área de RH. Gente, quem tem Covid, de vez em quando some as palavras. A formação dele não é psicólogo, é o que dá um medicamento para a pessoa tomar. Psiquiatra. E ele escreve muito livro de autoajuda. E a reunião era com ele é muito famoso na área de RH. E tinha um torno de 40 pessoas. E eu entrei. Eu falei, nossa, isso é muito do como está com essa cara aqui, né? E ele estava buscando profissionais que trabalhavam com consultoria, né? E que tivessem o interesse de formatar cursos. Eu falei, nossa, olha só como que é o universo, né? Caí nessa sala, foi ok. Aí ele apresentou a gente para um outro empresário riquíssimo lá do Nordeste, o Janguier Diniz, não sei se vocês conhecem. O Janguier Diniz, eu não sei como é que fala, uma rede de faculdade? É rede na faculdade? Fala. Né? Supermercados tem rede, existe rede de supermercado, né? Acho que a faculdade é isso também. Ele tem uma rede, ele tem vários negócios lá. Se vocês pesquisarem aí no Instagram, vocês vão ver. E apresentou, marcou uma outra reunião com esse cara. Esse cara abriu a reunião falando que o propósito de vida dele era preparar o jovem para o mercado de trabalho. Eu falei, já ouvi essa frase? Né? Então, por isso, né, contando tudo isso, depois a gente vai poder falar um pouquinho mais em detalhes. Eu não hesitei realmente em aceitar o convite de estar aqui com vocês para poder trocar uma ideia, né, discutir alguma coisa. Podem ter certeza, eu mais aprendo quando eu estou aqui. Então, muito prazer mesmo, tá? Uma honra. Depois dessa apresentação, eu penso que a pergunta seria quantas horas tem o dia da Sandra, né? Porque vocês viram quantas coisas ela faz. Desconfio que não tem só 24 como o nosso. Mas é só uma dúvida. Vamos lá, Sandra. Então, assim, você falou sobre toda essa sua dedicação, esses 28 anos aí de trabalho com RH. Mas como começou? Porque todo mundo aqui escolheu fazer o curso. Às vezes até sem saber o que era o curso. Estou enganada?
Teve gente que fez a inscrição sem sequer saber exatamente o que se tratava o curso. É muito comum, e aí depois, quando eles começam a estudar, eles começam a entender de fato o que é o curso, né? Então, mas como foi para você o seu primeiro curso que tinha alguma relação com gestão de pessoas, né, com RH? Como você escolheu, por que você escolheu, você já gostava antes, ou foi uma oportunidade? Como que foi esse processo? Não, gente, eu estou me aposentando, eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos, eu era muito nova, agora então, eu voltei de paraquedas. Eu comecei no escritório de contabilidade, fazendo atendimento na recepção, xerocando documentos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de contabilidade. E eu gostei, sinceramente. Né? Quando eu fui para lá, fui conversar lá com o dono do escritório, eu falei, a opção eu vou ter que ir. Não, você vai ter que ir. Eu falei, nossa, eu fiz. Que seria do verde, todo mundo gosta de amarelo, né? Mas eu não me identificava com aquilo. Então era muito acordar, né, de manhã e falar, poxa, eu vou tentar fazer isso. Eu queria isso, gente, tinha 14 anos quando eu fui para a contabilidade. Eu estava 2 anos nesse escritório. E aí teve uma oportunidade de ir para a Folha, fazer folha de pagamento. E aí, ok, né? Eu não vou reclamar mais, não vou perder emprego. E continuei, foi bom. Foi a Folha que abriu outras portas para mim. Aí eu fui trabalhar no cliente do escritório, né, fazendo folha de pagamento. E aí chegou o tempo de fazer faculdade, então aí eu já não queria mais fazer folha, porque eu já estava trabalhando na folha de pagamento desde os 15 anos, né? E eu não queria mais, eu queria atuar em outras áreas do RH. Então eu fui fazer gestão de RH para poder atuar com treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. Não sou psicóloga. Aí eu fui buscar ferramentas para poder atuar no recrutamento e seleção, porque na ocasião eu sofria muito, assim, porque eu trabalhei numa consultoria de RH que tinha 16 funcionários, 15 eram psicólogas e eu não era. E eu fazia a seleção junto com elas, né? Eu conhecia todos os testes. E aí eu fui buscar outros testes que não eram direcionados para psicólogos. Aí com isso eu estudei grafologia, que é o estudo da personalidade da pessoa pela letra, a linguagem corporal. Né? Não aquela de que você está numa entrevista comigo com a perna cruzada, tem um significado, mas né, a testa tem um significado, a sobrancelha hoje já não dá mais para definir, porque a mulher faz design, né? O tamanho da boca, o tamanho da orelha, o queixo, a forma de andar, né? Até o fato da gente ser gordinha tem um significado. Então, e aí depois disso eu busquei estudar análise comportamental. E utilizo a ferramenta do DISC, não sei se vocês já ouviram falar do DISC. O DISC é uma ferramenta também para poder estudar um pouco do comportamento humano. E ele traz informações que eu relaciono com a grafologia, por exemplo, e com o estudo da linguagem corporal. Né? Então, aqui, por exemplo, a testa dela pequena, o cabelo no meio, o cabelo mais liso, ok, fez uma chapinha ou uma progressiva, não dá para gente. E aí, então, eu vou cruzando as informações para eu poder chegar o mais próximo possível, né? Não dá para garantir, as pessoas são uma caixinha de surpresa, mas a gente já acaba chegando o mais próximo possível do comportamento, né? E, então, nossa, eu me estendo, desculpa. A minha forma, eu fui buscar a área de RH realmente já consciente daquilo que eu queria. Acho que vai ter mais oportunidade para falar um pouquinho mais, inclusive. Você pode ficar à vontade, porque às vezes tem algo que você queira falar que não está nas perguntas, e para a gente é muito importante que você fale. Bom, a gente notou que você gosta mesmo de gente, né? Porque você gosta de estudar as pessoas, o comportamento das pessoas, você foi muito além da folha de pagamento ou da parte burocrática, da questão da legislação trabalhista que você aborda muito bem, mas você gosta do comportamento das pessoas. E aí, pensando em tudo isso, em todos esses anos de experiência, e comparando, né, o que é o RH lá no começo, com todas essas quase 3 décadas, o que você acha que hoje, né, quais são hoje os maiores desafios de se trabalhar em RH dentro das empresas? Justamente as pessoas.
qualidade de relacionamento, não tem? Porque imagina que você chega para trabalhar num ambiente onde você não conhece ninguém, né? E aí você não sabe da mania do outro, e a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Ao novo ambiente, a mania de cada um, ao colega, ao gestor, e as pessoas pouco fazem uso da inteligência emocional, pouco conhecem isso é a maior diferença hoje. Isso tem um extremo valor. É que as pessoas são muito hoje, as pessoas são muito mais reativas. Tipo, bateu, levou, deu uma. Aconteceu um desafio e a pessoa já rebate sem pensar em dor, Eu falo baixo, né? Não sei se vocês conseguem ouvir ele no fundo, mas da minha parte, se alguém tiver dificuldade de ouvir, eu preferia o microfone. Ele está gravando, mas sim, vai ficar melhor que a gravação. Você quer? não já. Bom, então, assim, de tudo que você falou, o pessoal que está no curso de RH e o pessoal da administração também já devem ter aprendido que quando a gente fala em RH, existe a parte de gestão de pessoas e existe a parte de recursos humanos mais burocrática, que envolve a questão da legislação trabalhista, né, e assim por diante. E é muito comum que pequenos negócios, né, as pequenas empresas que são a maioria aqui da nossa região, elas terceirizem a parte burocrática. O escritório de contabilidade, normalmente, assim como você comentou que fazia a folha, eles pagam a mensalidade, né? E aí o escritório ele faz toda essa parte. No entanto, o recrutamento e seleção normalmente ainda é feito pelas empresas. Então todo mundo aqui já deve ter mandado currículo em algum lugar, ou ter sido indicado para trabalhar em algum lugar, feito uma entrevista, algo do tipo. E tudo isso está dentro do processo de recrutamento e seleção. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processo, porque você disse que não trabalha em um único lugar, mas aí você pode escolher o lugar que você mais trabalha, que você atua com isso, e para que você possa nos contar como é o processo de recrutamento e seleção desse lugar, ou se você definir o que você acha que é adequado do processo de recrutamento e seleção. Eu vou falar o que eu ofereço, né, de serviço de recrutamento e seleção para as empresas que eu atendo. Então, a gente realmente trabalhar na busca de identificar o comportamento. Né? Tem estudos, né, isso é cientificamente provado, que a cada 10 empresas, 9 contrata pela técnica e demite pelo comportamental. E as empresas hoje já estão olhando isso. Já estão olhando para contratar pelo comportamental e treinar a técnica. É claro que tudo depende do momento que a empresa está passando. Às vezes ela não vai ter essa condição de treinar alguém, né? Precisa trazer alguém já capacitado e aí tem que admissão. Vou dar um exemplo para vocês, uma empresa que eu trabalhei, e a gente tinha uma vaga que era muito técnica, então era difícil de achar o profissional. E a gente tinha um supervisor, e abaixo do supervisor tem um coordenador. E eu já tinha um supervisor contratado, que na ocasião ele foi contratado justamente pela técnica. Ele tinha um perfil comportamental, porque quando a gente pensa num supervisor, num coordenador, num encarregado, num líder, nós estamos falando de uma posição de liderança. Pensando em liderança, essa parte comportamental é fundamental. Né? E aí, eu trouxe alguém totalmente avesso. Tanto que na primeira semana que ele estava trabalhando lá, choveu reclamação, tinha um 0800 lá na empresa, choveu reclamação. Mas a empresa estava ciente. Quando a gente fez o processo seletivo, a gente identificou isso no comportamento dele. Né? Então, o gerente, que para quem ele iria responder, tinha essa consciência. Então, aí é o que eu falo que faz a diferença, porque a gente jogou as cartas na mesa e coloquei para o gerente: você quer contratar esse cara? Só que ele vai, o comportamento dele é esse. Se você for dar os feedback para ele, se agindo da maneira que você age, o retorno não vai atingir o nosso objetivo. Enfim, a gente conversou sobre isso, né?
Né? E aí o gerente falou, não, ok, eu vou contratar ele assim, porque tecnicamente era difícil, era uma usina, né? Então, na parte de moenda, é uma área muito difícil, né? De ter um engenheiro mecânico que assumisse ali. Enfim, trouxeram o cara. Depois, eu precisava contratar alguém para ficar abaixo dele. Aí, rapaz, era mais um desafio, porque era uma função difícil, né? Tecnicamente de achar. A empresa estava no momento que ela precisava de alguém para já chegar chutando pênalti, fazendo gol. Não era alguém que eu ia desenvolver. E eu tinha alguém com perfil comportamental muito parecido com esse outro, ou seja, de substitui tanto quanto ele. Então, imagina esses dois conversando. E esse candidato que eu estava trazendo, ele estava lá no Mato Grosso, ele já estava numa empresa há 10 anos, e ele queria voltar aqui para São Paulo, porque a família dele era muito próxima da cidade onde ele tinha morado. E aí, minha responsabilidade também, eu queria colocar a cabeça na travesseira e dormir, porque eu falei para o candidato, eu falei, escuta, você quer vir aqui? Porque eu não quero que você trabalhe aqui um mês e vai embora. Por isso, você pode ir embora por outro motivo, mas por isso eu quero te deixar ciente. E fiz a mesma coisa, falei com todo mundo na empresa qual que é o comportamento, e falei com o candidato também. Falei, se você for tratar os assuntos com o teu supervisor, na hora que o cara for te cobrar alguma coisa, vocês não ficam uma semana trabalhando junto, gente. Perigoso até sair morto, né? Assim, brincando, exagerando, né? Para vocês terem uma ideia que o perfil deles eram muito parecidos. E aí, eu então tinha que fazer um trabalho para poder analisar isso. Já que o cara quer vir, ele veio consciente. E o que contratou também contratou consciente. E foi tão bacana, gente, que no decorrer do processo, né, o cara foi admitido e ficou na empresa por 5 anos. E ele, às vezes, ele ligava assim e falava, eu posso ir, porque ele tinha que desabafar. E que desabafava, eu já conseguia manter uma conversa sem explodir, né? E foi tão bacana o trabalho que a gente foi desenvolvendo ali, que quando a empresa acabou fechando, eram 3 unidades, o grupo, uma unidade fechou, e aí o gerente falou assim, olha, aí a empresa começou a direcionar alguns profissionais para as outras unidades. O cara falou assim, eu vou quando vocês quiserem, pode me mandar até uma Bahia, que tinha unidade na Bahia, mas só que fulano vai junto comigo. Os dois deram barco, que ia dar atrito, que ia dar conflito. E a gente, legal, olha, já saí dessa empresa há uns 10 anos e a gente mantém contato, né? Eles não estão mais nesse grupo, mas estão no outro grupo e não juntos, né? Então, onde um vai, leva o outro. Olha só. Então, essa avaliação é muito importante, né? E aí, então, é isso que eu ofereço. Essa avaliação comportamental, a parte técnica sempre fica com o supervisor da área, porque quem sou eu para falar de mecânica de moenda, né? Não sei nada disso. Então, é claro que tem alguns pontos que são importantes. Aí eu faço a avaliação comportamental, apresento os candidatos e a empresa decide. Sandra, e aí com relação a esse processo de seleção, o que você mais usa? Analisa o currículo, faz entrevista, você aplica a dinâmica de grupo, dentro dessas ferramentas de seleção, para que os alunos eles aprendem ou irão aprender todas elas. Quais as que você costuma usar mais, ou depende do caso, e como você gosta de fazê-las? Eu costumo usar muito DISC, a grafologia, e com a pandemia eu perdi um pouco o contato, né? Presencial, é claro que algumas outras áreas antes da pandemia também já fazia por telefone, que também auxilia, como eu falei, eu vou unir todos esses pontos, né, para poder chegar o mais próximo possível do comportamental, então é o que eu mais uso. Mas tem alguns casos que eu também aplico a dinâmica de grupo, até para a gente conseguir entender um pouco até da competência técnica, né? Quando eu falo da competência técnica, é do conhecimento do assunto. Eu vou trabalhar na área de RH, então o que você conhece de RH? A gente aplica uma dinâmica para eu entender o que a pessoa conhece. Então, quanto mais ferramentas a gente usar, melhor. A chance de ser mais assertivo aumenta, tá? Eu uso o próprio DISC, gente. É assim, 95 a 100% de chance de acerto, sabe? Quem tiver interesse pode me mandar no WhatsApp, eu mando um link gratuito para vocês responderem, só para vocês ver se faz sentido. E aí, quando você está nesse processo de seleção,
como você falou, da questão do comportamento, que é bem importante, o que você mais busca no candidato? Quais as características comportamentais, porque técnicas vai depender da função, que você mais procura nos candidatos? Uma pessoa dinâmica, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, né, e a inteligência emocional. Agora, tem outros aspectos que variam de acordo com a vaga. Eu quero uma vaga com uma pessoa mais, fazer um trabalho mais analítico. Então, eu não posso pegar uma pessoa que seja muito extrovertida, ela não vai focar. Dentro da análise do DISC, por exemplo, quem é a pessoa mais analítica? Quem é o C, que é conformidade. São pessoas mais direcionadas a trabalhar com cálculos, vai para contabilidade numa boa, vai fazer folha de pagamento dentro do RH. Aquela pessoa que vai trabalhar no caixa, ela consegue manter o foco, vai trabalhar numa área de qualidade, ela tem atenção. Agora, se eu estiver falando de uma vaga de RH para trabalhar com as pessoas, eu preciso de uma pessoa que tenha mais espontaneidade, né? Enfim, dependendo da vaga, a gente vai buscando as características que a gente precisa. E através desses testes a gente consegue chegar mais próximo. Na parte do desligamento, você não trabalha. Ele sabe. Já trabalhei, a pior parte. É como eu falo, né? Por mais que a gente goste de fazer as coisas, de estar na área, mas não dá para ser flores o tempo todo, né? Eu também não gosto de mandar ninguém embora, tem uns que dá gosto, né? Na maioria das vezes não. Eu choro junto, acontece com vocês aqui. Então, atualmente, mas eu tenho orientado as empresas a fazer uma perícia de desligamento. A gente agora, eu tenho um tema muito novo aí, que inclusive vai ser tema de treinamento de uma empresa aqui de Cápolas, inclusive, que eu vou fazer com ela com o pessoal. A gente vai falar do desligamento humanizado, né? Então, ele tem que ser olhado. Alguma pergunta por enquanto? Não? Tudo bem. Vamos lá, continuando então. Aqui, ó. A questão de gestão de conflitos, como que é realizado dentro da empresa? E a comunicação não violenta? Um anda no ano do outro. Se a gente trabalhar a comunicação, não tem conflito, certo? Então, eu falo que comunicação é um tema que deveria ter desde o ensino fundamental. Se a gente tivesse sido preparado para isso, a gente não teria tanta dificuldade de se relacionar, né? O pessoal aqui é tudo jovem, mas deve ter alguém aqui que é do tempo de Chacrinha. Quem já ouviu falar de Chacrinha? O Helder. Qual que era o lema dele? O lema dele era quem não se comunica se prejudica, né? Isso ele já sinalizava lá atrás, né? De fato é isso, né? Quem não se comunica se prejudica. Então, a comunicação não violenta, ela tem passo a passo de como a gente faz para poder abordar uma pessoa sem violentá-la, né? A violência não é só agressiva, mas pode ser verbal, né? Então, dentro da comunicação não violenta, a gente precisa ouvir, primeiro ouvir, sem julgar. Isso é uma das coisas que a gente estuda muito na parte da felicidade. E não é fácil, gente. Eu já estudo a felicidade há pelo menos 15 anos ou mais. E essa questão do julgamento é algo que eu venho praticando pela minha vida. E ainda assim eu me vejo às vezes fazendo o quê? Julgando. Então, para quem ainda não tem nem noção disso, é o ser humano, né? A primeira coisa que ele faz é julgar, não é? E quando a gente vai para a comunicação violenta, ela tem esse passo a passo, orientando tudo. Então, primeiro a gente ouve, não julga, porque se a gente julgar, você vai colocar a sua opinião, e você não sabe, cada um é de um jeito, cada um está vivendo um momento diferente do outro. Aí você vem e traz isso para você, e aí você dá um sentido para isso, o teu sentimento. A gente na comunicação, a gente tem que falar do nosso sentimento, não do outro, né? E depois eu vou então entender qual que é a minha demanda naquele momento da minha conversa com a pessoa, eu vou expor a minha demanda
deficiência. E aí ela trabalhava com o meu nome na sala. E tinha uma escada enorme para buscar café de manhã. O que eu fazia? Quando ela mancava, tinha os bracinhos mais curtos, eu descia, chegava primeiro no escritório, já descia para pegar o café, pegava um copo desse assim cheio, pegava os copinhos, levava lá na sala e distribuía o café para todo mundo. Até que um dia essa moça falou assim para mim: por acaso eu te pedi café? Qual seria a primeira reação? A gente faz isso. Só que quando você tira o julgamento de lado, e aí eu já estava buscando conhecer um pouco mais desse mundo, claro que me chateou na hora, né? Enche até meu olho, né? Eu sou chorando, viu, gente? Uma vez eu entrei no negócio errado, até chorei porque eles me mataram. Então, o meu olho brilhou, eu já queria chorar na hora, eu falei, poxa, né? Mas aí, a hora que você já tira o julgamento, o que eu fiz, gente? O que eu fiz com ela? Eu possibilitei ela, mais do que ela já tinha, né? Ela já tinha uma deficiência e eu estou fortalecendo isso. Ela queria se sentir útil também, né? Então, na hora, eu reconheci que eu estava errado, porque eu consegui fazer os passo a passo ali da comunicação não violenta e consegui não julgar e aí a gente, porque se eu já tomo uma reação, como que a gente ia trabalhar o resto dos tempos ali? Porque nós ficamos juntas 6 anos na empresa. Como que seria? Isso foi logo no início, né? A minha relação com ela todo dia, ter que olhar para ela, falar um bom dia, conversar, né? Então, a gente precisa praticar, precisa conhecer. É um tema que a gente pode trazer para falar, eu passo, qual que eu passo a passo, mas assim, a gente é ser humano, né? Como eu falei, eu estou estudando isso e às vezes eu me pego julgando também. E, então, respondendo a sua pergunta, a gente trabalhando na comunicação tem muito conflito, né? E quando existe conflito, a gente tem que ouvir. E não pode ouvir um lado só, tem que ouvir os dois lados. Eu costumo colocar todo mundo na mesa, para poder lavar a roupa suja. É claro que assuntos que a gente tem que trabalhar alguma coisa, não dá para, se eu colocar todo mundo frente a frente, dependendo da situação, gente, perigoso dela e você morta no meio, né? Então, a gente tem que ir trabalhando isso, analisando. Deu para responder? Só mais uma dúvida. Para os novos funcionários que são contratados, a empresa ela adota algum conceito de inserção dentro da empresa, mostrar para o funcionário os setores, mostrar o setor que o funcionário vai trabalhar, qual que é o valor que aquele funcionário vai ter no setor e qual que é a importância daquele setor para os demais setores da empresa. É feito uma integração, né? Tem empresa que não faz, né? Eu costumo, nas empresas que eu presto serviço, orientar para que se faça, porque realmente isso faz a diferença. Né? Você chegar, você ser bem acolhido. Eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, a Ana Paula e o professor já me acolheram, começamos a conversar. Né? A Ida, nunca tinha visto a Ida também, já chegou, me acolheu, então apresentou, ela falou um pouco da técnica, um pouco do trabalho dela, então isso faz a diferença. Né? Depois você chegar, você não conhece ninguém, a gente foi para trabalhar. E só que está tudo muito divergente hoje nas empresas, né? Existe uma escassez mundial muito grande, o pessoal trabalha com um número de funcionários limitado. Então, o melhor dos mundos, talvez não dê para fazer, mas o básico, pelo menos 1 hora, 2 horas, falando das políticas da empresa e fazendo essa apresentação do setor, realmente faz a diferença. E a sugestão é que se faça. Né? Nas empresas que eu presto serviço, a gente aplica. Talvez ainda não no modo ultra, mas é aplicado. A empresa realiza pesquisa de satisfação. E uma outra pergunta, em relação à desigualdade de gênero e racial. A empresa, ela tem vagas para essas minorias sociais? O governo já exige isso, né? Então já tem, como é que fala? Cotas para isso. Mas as empresas elas estão olhando para isso já, né? De uma certa forma, tem muita empresa buscando se certificar daquilo que ela faz, né? Para ela poder concorrer no mercado. E para ela se certificar,
e está alinhado à legislação, é uma das coisas. Né? Depois tem a questão social mesmo, né? E assim, das empresas que oferecem serviço, só tem uma que não tem certificação no ramo dela, mas ela já atua atendendo à legislação que é a cota do aprendiz, do deficiente, tem tudo Eu isso. vou complementar uma pergunta aqui, tá? Então, assim, pelo que você falou, a idade, ela não é mais uma barreira para esse conceito de trabalho, ou ainda a sociedade é muito etarista? A idade já não é barreira mais não, gente. Pelo contrário, né? Quando a gente pensa, na verdade, a gente sempre pensa no público mais velho, né? Que não tem mais plano. E na maioria das empresas que eu vou, é o pessoal mais velho que eles querem, porque entende que o pessoal mais velho acaba sendo mais comprometido, que a moçada está mais descompromissada. Vocês já estudaram a geração X, Y, Z, Baby Boom? Né? Então, assim, é um pouco da geração mesmo, isso deles, né? São muito ansiosos, querem as coisas para agora, não, né? E a empresa tem tempo tem que ter um processo. Não tem como você chegar no final do. Tem integral para subir aqui, né? Legal, tem integral, não consigo chegar aqui se eu passar por todos os degraus. Eu só quero pular um ou dois. Mas a chance de eu cair é grande, né? Então, as pessoas não têm isso mais. Eu olho assim como que a moçada perdeu um pouco da referência, né? E isso acaba prejudicando um pouco, porque você precisa ter aquele período de envolvimento dentro da área de RH, nos estudos de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Se fala que a pessoa ela vai conseguir corresponder com a empresa 100%, se doar 100%, depois de 9 meses atuando ali. Ela vai conhecer os processos, né? Então, o cara está lá, 3 meses termina o contrato de experiência, porque se trata assim na CLT, ele acha que ele já tem condição de assumir uma outra posição, e não é bem por aí, né? Então, eu acho que tem que ser verdade. Mas, assim, e aí, entende que o pessoal da geração X é um pessoal mais, assim, de colocar, de vestir a camisa, de não sair para ir para o concorrente, né? Eu estive falando disso hoje, inclusive, né? Eu tenho muita gratidão pela empresa que oferece serviço aqui, a Cobrosol, né? Ela foi o trampolim para poder começar a trabalhar com consultoria, que até então eu trabalhava registrada, CLT, mas como eu já estava querendo me aposentar, eu queria atuar na área de consultoria, e foi aqui que ele me deu a oportunidade para eu começar. Então, eu já tive a oportunidade de deixar de prestar esse serviço lá, por exemplo, né, para poder pegar serviço maior. Mas e a gratidão, né? Hoje em dia não se tem mais isso, é dinheiro, é tudo. Eu tenho uma filha, ela tem 27 anos, ela é engenheira química, ela trabalha na Sul. Ela é supervisora agora, ela já tem 3 anos, e ela teve uma oportunidade recentemente, foi para os Estados Unidos num projeto, ficou um tempo lá. Nesse período, ela recebeu, gente, proposta de empresa para ganhar dobro do que ela ganhava. Aí ela me consultou para saber o que eu achava, qual era a minha opinião. E eu deixei ela muito à vontade para que ela tomasse a decisão dela, porque eu sei que a base que eu criei. E aí a base foi o seguinte: me deram uma oportunidade dessa, eu vou esperar para ver o que tem para mim aqui na frente. Né? Vou dar um prazo. Se bem que nesse prazo a empresa não tiver uma oportunidade que esteja de encontro que eu estou buscando, aí sim eu vou para o mercado. Então eu falei, nossa, naquele momento eu falei, bacana, para conseguir entender todo o que eu quis passar a vida inteira para ela. Porque ela poderia simplesmente falar, chegar nos Estados Unidos, lá na empresa, pedir a conta e trabalhar na outra, trabalhar 2 vezes mais. Menina de 27 anos. Né? Normalmente essa moçada abre o olho, né? Então é isso. E isso acaba prejudicando, né? Os bons pagam pelos maus. Não assim, entre aspas, né? Cada um tem um objetivo também, mas às vezes a pessoa não consegue olhar lá na frente. Porque eu já disse. Entendeu? Às vezes você tem que se. Né? Que nem estilingue. Quanto mais você volta para trás, às vezes, mais força você ganha e vai para frente. Então, a minha filha, quando ela começou a trabalhar nessa empresa, ela tinha uma outra oportunidade
faculdade na cidade onde a gente mora e que ela poderia ganhar lá seus 500, 600 reais a mais, porque ela está morando comigo, não tem despesa de nada, né, de aluguel. Mas assim, a hora que você olha para o tamanho da empresa, fala, vamos tentar. Só que não é a curto prazo, né? Então depois de 3 anos ela teve uma oportunidade, mas quando ela chegou lá, ela subiu em cima de caminhão para tirar a amostra de produto também, tá tudo bem. Né? Vai lá, não vai ficar no escritório no ar-condicionado, tem que enfrentar. Então, os jovens eles não estão prontos para isso. Ela demorou 3 anos para ter uma promoção para ir para supervisora. E a maioria não tem essa maturidade. Por isso que às vezes o pessoal da geração X acaba a gente enxergando que possa ter, mas também não dá para servir de referência assim 100%, né? Porque cada um tem cada um, né? Preconceito por ser mulher. Você já chegou a sofrer, já presenciou? Infelizmente até hoje. No mercado de trabalho, dos colegas de trabalho, existe. O certo é ter pessoas capacitadas, sejam homens ou mulheres. Também não vou colocar a pessoa para ocupar uma posição que ela não esteja capacitada só pelo fato dela ser mulher. Ou parece que eu assim, ele foi chamado de São Então, por eu só ter lá, eu tô praticamente nem então, a hora que a gente começar a praticar essa ideia de tirar o julgamento, você consegue enxergar de uma forma diferente. Procura fazer essa reflexão e tentar aplicar isso no seu dia a dia. Tira o julgamento. Às vezes a gente também cria barreiras que não existem. Tem muito disso também. Porque eu acho, por isso que eu falo que na CND, um dos passos é a gente falar do nosso sentimento. Eu não vou falar do sentimento do outro. Porque se eu falar do seu sentimento, eu vou falar, Ana Paula, eu acho que você não está gostando de mim aqui. Eu acho que eu não estou sendo bem-vinda aqui. Alguém falou alguma coisa? Mas eu acho. E aí? Aí eu vou criar uma barreira que não existe. Agora, se alguém não gostou que eu vim aqui também, pode falar que a amizade continua tendo. Mas assim, estou dando um exemplo que, né, a gente cria barreira onde não existe. Aí isso só dificulta o dia a dia, a gente não consegue enxergar a vida de maneira. Já viu a história assim, ó? As pessoas te falam, a hora que você está no problema, você não consegue achar a solução? Justamente isso. Né? Você julga mais pelo sentimento do outro e não pelo seu. Viu? Eu queria falar sobre ofensas dentro do serviço. Tipo, eu acabei ofendendo uma amiga minha, eu acabei falando da amiga dela, ela ficou toda nervosa, veio pra cima de mim. Ela me xingou e eu xinguei ela. Isso que eu queria saber. No moral da história, quem estava errado? Porque eu falei da amiga dela, sendo que ela não gostou. E outra, ela acabou me xingando também, tanto eu xinguei ela, eu fiquei nervoso, eu quase ia pra cima dela. É aí que entra a inteligência emocional. Por mais que a pessoa tenha razão, a hora que ela parte para a agressão, ela perde toda a razão. Não, eu não fui pra cima dela. Tipo, dentro da empresa. Sim, então você que começou, né? Você falou mal, por exemplo. Não, eu fui falar uma coisa que ela não acabou gostando. É isso. Você falou alguma coisa que ela se sentiu ofendida, aí ela Que eu falei da já partiu amiga para uma dela. agressão maior, né? Não, Então é isso que eu falo da inteligência emocional. São as coisas simples até. No dia a dia, nossas coisas a gente nem percebe. Vou contar uma historinha aqui. Vamos supor que você está em casa, você é casado? Tem filhos? Solteiro. Você mora com quem? Com a minha mãe. Só vocês dois? Não, tem mais irmãos. Tá, então vamos desenhar uma família, marido, mulher e um filho. Uma criança de 5, 6 anos, sei lá. Então sai todo mundo de manhã para trabalhar e a criança tem que ir para a escola. Todo mundo acorda cedo, você toma banho, se troca, a mãe vai lá, arruma a criança, arruma o café da manhã, coloca a mesa. E aí tá todo mundo tomando café, de repente a criança não para, a criança é arteira. A criança tem uma energia, tá ligado? 380, e tava, pum, derrubou o café.
na camisa do pai, branca, limpinha, que ele tinha que trabalhar. O que faz o ser humano numa hora dessa? Briga, fica nervoso. Então, começa a xingar, né? Aí a criança pode ser maltratada naquele momento, né? Pode levar até algum satanão. E a mãe vai querer não permitir isso, aí o pai já briga com a mãe, aí sai todo mundo, aí o pai só, o pai vai pro quarto, se troca, coloca outra roupa, e sai todo mundo, né? O pai vai levar a criança para a escola, a mãe vai trabalhar para outro lado, no caminho, tudo dá errado, né? Parece que o carro para na frente, não anda, aí você já falou, vamos gente, tá atrasado, né? Você já perdeu hora. Aí não conversa com a criança fica chorando, aí grita com a criança dentro do carro para parar de chorar, porque a criança não tem a noção, né? Aí deixa a criança na escola, a criança fica triste, não interage com a molecada, não toma o lanche, né? Não participa, não faz lição. E o pai chega para trabalhar, passa um lado, fala bom dia, nem enxerga que a pessoa que passou, não responde também, aí o outro já acha, pô, o que eu fiz com você? Que nem bom dia falou, já começa. Aí a hora que vai, exatamente, aí você vai para o teu ambiente de trabalho, com a cabeça milhão, se exige uma concentração, aí você não consegue se concentrar. A mãe, por outro lado, também com o coração apertado, pensando na criança, chateada, também não consegue focar no serviço, e isso prejudica o andamento do... Porque falar que deixa os problemas para casa, em casa, e vai trabalhar, isso não existe, né? E em contrapartida, a hora que a gente faz a mesma análise, bom, vamos finalizar o dia. Vai todo mundo para casa, todo mundo bicudo, um com o bico maior que o outro, não pode virar, que se tromba, né? E todo mundo dorme triste, a gente não sabe o dia de amanhã, se a outra pessoa acorda ou se não acorda, né? Enfim. A mesma situação, se no momento ali que a criança derruba o café, o pai realmente chama atenção para poder corrigir, falar, olha, teu comportamento aqui, você não pode ser assim, nós estamos na hora de comer, tem que ficar quietinho, fazer refeição, enfim, sei lá como que ele vai conduzir ali uma conversa. Tem que repreender para ele poder entender, para ele aprender, não precisa brigar, não precisa xingar, né? Vai lá, troca a camisa, porque fica nervoso para resolver? Não vai. E aí vai para a escola, a criança consegue interagir, participa, toma o lanchinho dela, ele chega na empresa, ele consegue focar no trabalho, a esposa vai tranquila, não fica preocupada, com o coração apertado. A hora que chega em casa já passou, né? Todo mundo consegue se reunir, bater um papo durante o jantar, vai para a sala, não gosto de assistir televisão, mas enfim, né? Que a maioria das pessoas fazem e vão, né, conseguir dormir, então está tudo bem, olha. Isso é inteligência emocional. É na hora, justamente na hora da pressão, a gente ter condição de tomar uma posição diferente. Então, assim, no seu caso, na hora que ela se ofendeu, ela poderia ter feito diferente também, mas entre certo e errado, por mais que a pessoa tenha razão, a gente não pode partir para agressão, seja física ou verbal, de forma forte. Não, me agrediu com palavras, né? Coisa que ela não podia falar. Então, mas aí você também já não conseguiu segurar a onda, né? Então, no frigir dos ovos, os dois acabam sendo errados. Né? Sim. Obrigado. Só pergunta. Em relação à pergunta que eu fiz agora, em relação ao preconceito, as empresas que você trabalhou, elas adotaram alguma medida em relação a isso, ou elas simplesmente passou batido? Houve alguma medida em relação a isso? Desde que eu comecei, vou falar do tempo de consultoria e do tempo que eu trabalhava como gerente de RH em empresas, né? Em todas elas a gente criou o regulamento interno. E dentro do regulamento está escrito, né, essa condição aí que tem que ter respeito, seja como for. Tá? Alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, homem, mulher, o respeito tem que haver. Para que a gente possa ir finalizando, durante o que a Sandra estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado. Eu sou de Tabatinga, mas acredito que a realidade não seja muito diferente em todas as cidades pequenas aqui da região. Que é quando existe uma vaga, e me corrijam se em Cápolis não acontecer isso, tá? Há muita indicação, há muito filho do fulano, do ciclano, e trabalha lá e ele não tem formação, mas ele está no melhor cargo.
estou estudando, estou fazendo a minha parte, mas ainda assim, quando há uma vaga, o proprietário contrata um parente dele que não tem as mesmas competências, às vezes, que você que está lá mais tempo. Tudo isso acontece ou não? Sim. Há muito sobrenome. Dentro da gestão pública, principalmente. Dentro da gestão pública, apesar de haver os concursos, isso também acontece. Cargos de confiança, ok. Muita questão do sobrenome, não sei se aqui tem, mas na minha cidade tem muita essa questão assim, ó. Ah, mas você é de tal sobrenome, é conhecido na cidade, filho de quem? Né? De que família? A mãe é assim, o jeito que dá um conhece. Eu falo assim, mas eu estou conhecendo você, quem é a sua família? Aí a pessoa fala. E aí, eu sei que às vezes é aquela conversa de mercado, mas quando isso acontece numa entrevista, quando isso acontece quando você está tentando uma vaga de emprego, isso é, de certa forma, um julgamento. Se você é de uma família conhecida, se você mora num bairro bom ou não. Não tem aquela questão dos bairros também? Se é confiável, se não é, se é violento. Que bairro você mora? Sabe esse tipo de coisa? Aquela questão também da pessoa que vai entrevistar não estar preparada. E aí acabar fazendo perguntas que são muito pessoais, que não tem nenhuma relação com o cargo, né? Tudo isso acontece, pessoal? Tudo isso acontece. Quer falar? Isso é sinal que acontece. Não, Pode falar. só uma pergunta. Esse negócio assim, das empresas exigirem o currículo com a foto, Não é uma exigência, não é uma regra. Tem empresa que pode exigir para facilitar a identificação. Passou por processo. Eu tenho muita dificuldade de reconhecer o rosto, né? Tem alguns rostinhos que conheci, que eu já vi. Então, como eu trabalho com muitas áreas, estou no meio de muita gente, às vezes eu confundo, né? Falo, nossa, pensa que é lá da Cobração, não é? É lá da outra empresa que eu estou indo. Não é da ETEC, que eu dou aula, estou achando que é do Sebrae, sabe? Então, acontece. Eu não peço foto, né? Mas isso poderia me ajudar, por exemplo, na hora que eu olho o rosto, eu acho que eu já entrevistei essa pessoa, né? Então, pode ser por isso, que talvez uma empresa peça, ou alguma empresa que esteja direcionada a concurso de moda, que isso possa fazer alguma diferença, aí faz sentido ter a foto, né? Eu não penso. Agora, tem empresa que preenche uma ficha, já deixa um pré-cadastro, utiliza aquela foto, se a pessoa for contratada, já tem a foto, enfim. Uma coisa que eu acho que podia cair de moda era a foto 3x4. Eu acho que foto, idade, não deveria ter no currículo. Eu sempre vou ter que passar alguma orientação de como elaborar currículo, essas coisas existiram. A foto 3x4 só falta colocar 5 procura. Não é, gente? Não é verdade isso? A foto 3x4 ela é tão horrível, que eu só tiro a foto 3x4 e coloco um cartazinho, procura-se. Porque Deus do céu. Agora eu estou elaborando um currículo para participar de um concurso dentro do Centro Paula Souza, tá lá, e criaram uma foto 3x4 recente. Eu vou fechar o meu celular, achar um negócio diferente. Deu uma foto 3x4, não vou mandar. Não vai servir quando tem outro tal do. Quando saímos do concurso, o edital está na instrução, aí você manda outra, você vai ficar. Aí eu falo assim, uma escola de tecnologia, está presa isso ainda, né? É muita formalidade. Eu, como dei aula de ETEC, às vezes eu me via perguntar, gente, não é as reuniões presenciais, por exemplo, né? Para a gente, para a pandemia, facilitou bastante online. Aí não, agora tem que ser presencial. Reuniu todo mundo, o negócio não funcionou. Eu falei, tá vendo? Nós estamos numa escola de tecnologia e o negócio não está funcionando, gente. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu sou dessa opinião. O comentário da Alane sobre a foto tem tudo a ver com o que eu estava falando também, que é sobre, enfim, falei tudo aquilo para chegar na rede social. Existem muitas empresas hoje que observam a rede social da pessoa antes de fechar a contratação. E sempre nos cursos, a gente acaba orientando os alunos
a tomar cuidado com o que posta, né, a cuidar desse perfil. O que você diz sobre isso? Existe essa prática? É sempre ou não? Você já passou por isso? Pode impactar na visão da empresa com relação ao candidato? Existe essa prática, eu não pratico, mas existe. Né? E é hora que você está dentro da empresa, eu estou fazendo a vaga, mas tem um gestor responsável pela vaga, tem um diretor responsável, um gestor, e pode ser que essas pessoas façam. E já tive atuando em empresas que eu fui abordada pelo gestor, me apontando realmente fotos ali da rede social que realmente prejudicou a imagem. Né? Por exemplo, cidade pequena sabe que não se trata aqui de carros, né? Cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. E aí a pessoa trabalhava numa outra empresa, estava afastada do trabalho pelo INSS. Né? E aí, não vou nem contar mais da história, né? Das fotos que estavam ali. Então, gente, eu sou do tempo que se eu não vou trabalhar, eu não vou sair à noite para reunir os amigos, né? Se eu não estou com condição de trabalhar, como é que é? Então, isso prejudicou a imagem. Tem coisas que faz sentido, agora tem coisa que também é buscar pelo novo, né? É buscar. Por isso que eu gosto de ir para a cidade de fora, né? Porque você já tira isso um pouco. Eu não conheço as pessoas aqui. Então eu aplico o teste para poder conhecer um pouco mais. Para poder saber do comportamento, né? E eu também acredito na mudança das pessoas. Inclusive, sobre isso que a Sandra falou, me lembro de um caso, no período que eu trabalhei na associação comercial, nós pegávamos currículos. E uma moça, ela disse que ela tinha sido mandada embora, e depois, né, conversando com o patrão dela, que era um associado, ele disse assim que ele mandou ela embora, porque além dele achar que ela estava descontente com o trabalho, no Facebook, ela postava semanalmente, sabe aqueles posts negativos do trabalho, que critica o patrão, o salário, e aí ele comentou, ela estava descontente. E estava muito claro para mim esse descontentamento. E observando a rede social dela, ele chegou a esse ponto. Né? Lógico que não foi só isso, com certeza, mas olha o quanto, né, isso é observado. E você quer fazer aquela última pergunta? Eu quero falar. Com medo dessa última pergunta. Pode falar isso, era isso que eu cheguei. Isso aí você disse que já tem um tempo, né? Eu sou enfermeira, todo mundo sabe. E no hospital é muito triste as situações que as pessoas passam, né? Então você tem que estar sempre o quê? De bom humor, não importa dor nas costas que você tem, não importa nada. E uma menina, a gente no hospital é professora, então a gente não se envolve muito, a gente se envolve na dinâmica do hospital, porque a gente é uma mão de obra barata, né? Escraviária, uma mão de obra barata, né? E aí a menina disse que estava com muita dor nas costas, porque estava no centro cirúrgico. E que ela ia pegar um atestado com o doutor fulano e ia descansar. Pois bem, ela descansou. Numa festa com os amigos, e ela fez o favor de postar estando de atestado. Postou. No dia seguinte, o que aconteceu com ela? E nenhum outro hospital aceitou ela, gente. Nenhum hospital. E faz tempo isso? Não, faz 2 anos. Eu vou contar um caso que aconteceu lá no Monte Alto. A funcionária estava afastada. Também foi um problema na coluna, que puxava com a perna. E aí ela mancava uma perna. O problema que a gente tem todo documento do médico lá, nem lembro, vou falar, direita. Ficou um tempo afastada, de repente o médico, ela passou, ela tinha que retornar, então tem que passar pela consulta do médico. E a empresa não tinha estacionamento, você parava assim no quarteirão, assim, próximo, né? Eu parei meu carro e ela estava logo atrás, ela me viu. Parecia que ela mancava outra perna, agora está mancando mais. Eu fiquei observando. Na hora que ela chegou, ela estava descendo, ela não estava mancando. Chegou na esquina da empresa, ela começou a mancar. E não mancar. Aí eu falei,
eu coloquei essa observação para o médico. Eu falei, dá uma checada. Aí o médico já tinha na cabeça essa questão da direita e da esquerda. A hora que ela entrou marcando a outra. E não que era o problema, sabe? Então, agora que a gente para falar até do que eu disse aqui no início, da integridade, porque, gente, quando a gente pensa em felicidade, para falar de felicidade, eu falo de prosperidade. Para falar de prosperidade, não tem como falar de prosperidade se a gente não fala de integridade. A gente tem que ser íntegro. O que é ser íntegro? Né? Não é só ser íntegro quando me favorece. Então, por pior que seja, gente. Eu estou pagando imposto, porque eu não queria pagar também, igual todo mundo, mas eu vou burlar? Não tem como. Né? O próprio contador falou assim para mim, se você quiser, né, dá para fazer isso, eu não quero. Dói o bolso ter que pagar, mas a integridade faz parte da integridade. Então, nesse momento, o que eu pensei? Eu falei, poxa, quem está pagando ela? Minha INSS? Minha INSS pega dinheiro de quem? Meu, seu, né? Todo mundo que está empregado contribui entre 9% a 14% do teu salário vai para o INSS. Vai para você se aposentar, para quando você precisa de um auxílio. E aí pessoas assim estão se beneficiando do dinheiro que eu estou pagando. Isso está certo? Então eu chamei a pessoa para conversar. Teve um outro caso, nem tinha rede social na época ainda. Eu estava abastecendo o carro, uma mulher estava afastada, porque tinha ler, e eu vi ela subir para um ônibus que ia colher cebola. Ela estava recebendo o INSS, quer dizer, nesse momento a gente pode ter o julgamento, a pessoa está trabalhando, né? Está querendo se sustentar, mas está certo, está íntegro. Eu tive outro caso, sem redes sociais, o cara trouxe um atestado de 7 dias. Ok. Eu fui na sexta-feira à noite no barzinho, olha o cara trabalhando de garçom. Aí, o que é pior, o atestado não era de 7 dias, o atestado era de 1 dia. Ele falsificou, procurei o médico, a gente conversou, eu chamei ele para conversar. Eu falei assim, você tem 2 opções. Se você quiser pedir a conta, eu vou te mandar agora para justa causa, porque o médico vai te processar, inclusive. Mas isso, gente, não é que a gente faz para... Às vezes aí o funcionário sai chateado com você, né? Fala, nossa... mas às vezes a pessoa precisa passar por essa repreensão para ela tomar consciência do que ela está fazendo não está certo. Eu estou buscando trabalhar, não estou me divertindo, eu estava trabalhando lá. Eu falei, ok, isso é bom, né? Mas está certo. Vamos pensar na integridade. Aí as pessoas que não são íntegras, gente, não prospera. O negócio vai até um certo ponto e volta. Isso é cientificamente provável. A gente pode falar da felicidade, né? Qualquer um. Eu estou com medo dessa última pergunta. Gente, desde a hora que eu cheguei, eu estou falando dessa última pergunta. Você tinha essa informação? Né? Não. Você teve o teu sentimento, né? Sim. Isso foi compartilhado, não foi compartilhado. E como eu disse, todo mundo está num processo de evolução, né? De desenvolvimento. A empresa é uma empresa nova, está se desenvolvendo, está inserindo os treinamentos, aplicando outras ferramentas, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que ter bom senso. O bom senso é que sempre vai... E tem informação que não chega. Né? Mas, antes de tudo, também tem o seu julgamento. É isso que eu falo. Da gente tirar o julgamento na hora da gente fazer uma análise. Você falou do seu sentimento. E o sentimento do outro, você sabe? Você falou do sentimento do outro, verdade? Não sei. E será que é certo isso? Tem muito disso, né? Teve uma demissão numa outra empresa que eu estou, que o cara falou, você está mudando, né? Será que ele falou para mim o quê? Não é isso, não tem nada a ver com isso, né? E a pessoa cria aquilo. E aí, sabe, vocês já tiveram? Eu acredito que em algum momento da vida, vocês contaram uma mentirinha, aquela mentirinha foi... Você validou tanto aquilo que aquilo virou verdade. Então é isso, por isso que a gente tem que tirar o julgamento, porque senão a gente cria alguma coisa que não é real e aí passa a ser real. Minha pergunta é a seguinte: caso que acontece no interior, né, cidade interior, quando o funcionário sai de uma empresa, em um determinado município, busca outra empresa e dentro das fases de seleção, a empresa que ele pretende
ligar na outra empresa que ele trabalhou para pedir avaliação sobre esse seu tipo de funcionário, o que ele era, por que ele foi mandado embora, qual era o comportamento dele dentro da empresa. Isso é algo ético de se fazer? Porque a gente sabe que no interior tem muito disso. Não é só no interior não, né? Isso acontece. Tem outros tipos de consultas também que muitas empresas fazem, né? Dependendo do cargo. Você vai trabalhar no financeiro, por exemplo, você tem que consultar. E isso está até permitido em lei. Você fazer determinadas consultas, né? A pessoa que vai estar lidando com o dinheiro ali. Mas indicações para mim são muito bem-vindas. Porque a partir do momento que eu indico uma pessoa, principalmente se alguém que está trabalhando, eu imagino que aquela pessoa então tem a informação da empresa. Então ela vai vir já com uma informação da empresa, uma referência da empresa também. E o contrário, eu acho que é válido. Gente, vamos ser realistas, né? Quando a gente fala da inteligência emocional, quantos por cento da população usa? Eu não faço parte do não uso. Agora, se é uma pessoa que gera muito conflito, você vai querer na sua equipe? Se coloca no lugar, é muito simples isso. Se coloca no lugar da empresa. Você como dono da empresa, se você trouxer uma referência, aquele cara trabalha bem. Agora, aquele cara que busca pelo novo, ele vai buscar pelo novo na outra empresa também. Eu nunca deixei de contratar ninguém que trabalhou na Triângulo que tinha um processo trabalhista. Mas eu já deixei de contratar pessoas que tinham um processo trabalhista contra a Obtec, que é uma empresa que eu trabalhei anteriormente. Eu sei que ela honra o pagamento dos funcionários. Se existe alguma diferença ali que ele queira discutir, tudo bem. Por que ele não fez isso enquanto ele estava trabalhando? E aí, essa hora que chega o processo, você vê que a pessoa está cobrando pelo novo. Então, tem muito processo que no final sai zero. Aqui está por zero. Tem processos que aconteceram no período que eu estou trabalhando que a pessoa tem que entrar com um processo para ela não ter que pagar as custas judiciais. Porque antigamente, o cara entrava com uma reclamação, a empresa tinha que provar. Né? Agora, a empresa continua tendo que provar. Só que se ela prova o que ela fez, quem vai pagar as custas judiciais é o funcionário. Mas não é só nesse sentido que a gente busca referência, é na parte comportamental. Porque a pessoa é o que é no dia a dia. Eu costumo orientar até a menina da recepção, a hora que recebe os candidatos ali, ela me trazer informação de como foi o comportamento da pessoa ali, naquele momento, que não estava diante de mim. As perguntas pessoais que às vezes a gente faz durante o processo seletivo, às vezes fala, nossa, tantas perguntas aleatórias, nada a ver. Né? Eu costumo ir buscar informações de como é o dia a dia da pessoa, como é o teu relacionamento em casa, como que é. Me conta aí, você já saiu de férias? Você já viajou com seus filhos? Já conhece a praia? Que praia que você já foi? Nossa, eu gosto do litoral norte, eu gosto do litoral sul. E aí, como que é? Você começa a trazer informações de como a pessoa conduz o dia a dia dela sem pressão. E aí é a hora que é uma referência. A hora que você traz para a técnica daquela que ela vai exercer, como vai ser o comportamento dela. Então, você tem que se unir de informações. Eu já contratei, gente, pessoas que eu tive referência, sei não, mas esse cara que eu acho que roubou. Eu contratei. Claro, compartilhei a decisão com a diretoria. Porque eu acredito na mudança das pessoas. São momentos. A pessoa reconheceu isso e falou, olha, foi um momento de fragilidade, de fraqueza, e barará. Ex-presidiário, eu tenho na minha família. Então, quem sou eu para negar um ex-presidiário para trabalhar? Agora, existem pessoas que não aproveitam uma outra oportunidade, aí você não tem o que fazer. Drogado. Gente, eu tenho história para contar aqui para vocês. Então, as referências elas são importantes para a gente poder saber onde a gente está pisando, até para poder conduzir, às vezes, o processo de uma maneira diferente, a hora que a pessoa chega para trabalhar, como que você vai conduzir. Bom, esse estudo que você tem, você consegue avaliar se a pessoa
Tudo isso você consegue pegar? É. Não que é que nem se falou, é 95%, né? Gente, eu namorei um cara há 10 anos. Eu namorei dele quando eu fiz a grafologia, porque eu identifiquei que ele usava droga pela letra. Só eu quero falar. Então, eu tenho candidatos que eu identifico isso, a gente conversa sobre isso. O que é a demissão, o desligamento humanizado? O próprio nome já diz, né? É você poder ouvir e você poder dar um suporte para direcionar essa pessoa. Então, por exemplo, você está sendo... Mesmo com a demissão pronta? Claro. Por que você está sendo demitida? Trazer a real para a pessoa. Não achar uma desculpa para a pessoa simplesmente sair do quadro. Na parte comportamental, você precisa melhorar nisso. Você já dá sugestões, orientações, agora o outro está preparado para ouvir. Então, tem todo um trabalho que você tem que fazer dentro da empresa para chegar nesse ponto. Antes. Para poder chegar nesse ponto. Esse trabalho poderia ter sido feito antes. Sim. Porque aqui na nossa cidade, as pessoas trabalhavam o dia inteiro, aí chega à tarde, vai pegar o cartão, fica vermelhinho. Aí chega lá para passar no RH, ninguém fala nada. Aí, assim, tá mudando. Pelo menos onde Não trabalha. Tem que fazer, gente. É o gestor que tem que fazer. Porque quem trabalha com você não é o RH. Nem o gestor, nem ninguém. Mas aí chega lá para assinar a folha, a pessoa pede por quê? Nada é falado, sabe? Hoje tá, só assina. Hoje tá mudando. Tô tendo umas reuniões ali que eu trabalho que vai mandar a pessoa embora, vai fazer um relatório, tudo bonitinho, pegar as faltas, se tem falta, o porquê, e explicar para o pessoal, a gente está demitindo você por isso, por isso, por isso. Aí a pessoa, pelo menos, assim, não vai sair satisfeita, mas sai sabendo que ela saiu dali porque ela fez algo de errado, né? E não estava tendo isso. E aí acontecia de muitas pessoas levar no pau, né? Não é de errado, é questão de perfil mesmo, né? Mas ele não encaixa, gente, é que nem namoro, casamento. Gente, quem aqui é solteiro? No namoro. Você tem que encaixar por aqui, ó. Você for namorar ela. Por que não? Ela é mulher, ele é homem, dentro dos conceitos naturais. Mas tem que ter o quê? Tem que ter uma química. Coitada, ficou vermelha. Alguma coisa para fazer razão. Assim, O pior é que não caiu a ficha do Matheus ainda. Outro rapaz, você com a menina do lado também tá. Tudo bem, né? Só que não é assim que funciona. Não é só porque eu estou solteira que eu vou namorar ele que é solteiro. Não é só porque eu estou desempregada que eu vou ter que contratar você naquela empresa. O perfil, gente, ele vai além da competência técnica. A competência comportamental também está. E aí tem que fazer uma avaliação do ambiente onde essa pessoa vai ser inserida para ver se dá match. Não é? E na parte de cotas, principalmente na parte de PNE, pessoas com necessidades especiais, você acha que as empresas estão preparadas? Porque assim, eu trabalho com 2 pessoas no meu setor que são PNEs. Dá bastante atrito, tipo assim, qualquer coisa eles reclamam no RH, eles gritam. Eu acho assim que não teve uma preparação tanto para as pessoas de todos os setores, né? Tem pessoas que trabalham comigo e falam, ele não vai, eu estou trabalhando para mim e para ele. Mas ele não vê que o rapaz não tem coordenação motora boa, ele não vai fazer o mesmo serviço que ele. E eu acho que deveria, na minha opinião, ter um treinamento, explicar para todo mundo, né? Que essas pessoas precisam trabalhar, coisa e tal, e a pessoa não vai dar a mesma produtividade. Tem que ter uma interação. Eu acho que não tem. Mas assim, existe uma dificuldade sim das empresas também para interagir, mas também existe do próprio candidato, né? Quem é deficiente recebe um auxílio do governo. E, infelizmente, a maioria não teve acesso a poder se desenvolver, né? Com algumas competências comportamentais e técnicas, principalmente também. E aí, a hora que ele vai para a empresa, onde você vai colocar ele para trabalhar? O cara ele não tem a competência técnica, não tem competência comportamental, ele vai trabalhar na vaga inicial. Né? Aí a vaga inicial, o salário é o piso, a diferença do piso para o salário mínimo é pequena, aí o cara fala assim, né, do valor que ele recebe lá de auxílio. Eu vou sair da minha casa para sofrer pressão, para ter hora para entrar, hora para sair? Não vou.
E aí se acomoda também. Tem esse lado, tem uns que não. Eu tenho exemplo aqui também para falar de vocês ao contrário. Então, assim, na última empresa que eu trabalhei, ela é uma multinacional, e essa dificuldade de contratar o PNE prejudicava a empresa, gerando multas, né, através do Ministério. E eu tive a oportunidade de conhecer um projeto, num evento que eu fui, de um projeto social, no Hospital de Amor, lá em Barretos, e é um projeto do Senai junto com a PAI. E aí sim eu acho que faz razão. Por quê? Você vai pegar aquele menino, aquela menina, e você vai poder dar orientação técnica de algum assunto. Você pode entrar com orientação comportamental, você está preparando aquela pessoa para assumir realmente uma condição para que ela consiga se desenvolver dentro da empresa e atuar em outras áreas, sair dali do chão de fábrica e ter condição de trabalhar em algum cargo que tenha um salário diferenciado que vai fazer razão então para ela poder estar ali. Sim, eu falo assim em questão de assim, eu tenho 2 que veio da PAI, né? E as pessoas que trabalham comigo, tipo assim, criticam nessa parte de ter que fazer o serviço para ele, porque ele não tem coordenação motora. Aí eu falei assim para um funcionário que trabalha comigo: e se fosse nosso filho? Eu tenho uma filha, a minha filha, né, graças a Deus, o seu também. Eu falei, então como que a gente ia fazer? Né? Isso também é uma característica que a gente busca na parte comportamental. A empatia, e mais que a empatia, é a compaixão. Né? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa muito empática, ela vai acabar fazendo o serviço do outro, e não é esse o objetivo. É a gente ter empatia e compaixão para poder buscar alguma maneira para facilitar o serviço dele. Né? Igual eu falei para ele, né? Ele não faz o porque então, ele não quer. Mais uma vez, né, a parte comportamental se destacando. Que a gente tem que realmente buscar pessoas, ou pelo menos treinar, né? Para que consiga ter. Então, eu queria assim, só para a gente encerrar, que você desse, se você puder, é claro, dar um conselho para eles na hora assim de fazer uma entrevista, como que eles têm que se comportar, assim, em linhas gerais também, né? Porque aí cada um de nós aqui, nós temos uma característica individual, né? Nem ontem eu falei para eles assim, eu não preciso para ser muito sério, porque era para ser formal e todo mundo eu, né? Então assim, para que eles possam, quando eles forem buscar uma vaga, né, vai partir para uma entrevista. Eu tremo, só fala assim, Miriam, vai ter entrevista, assim, ó, né? Então, para deixar eles mais tranquilos, qual seria a sua recomendação? A mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que não existe uma maneira da gente atingir nossos objetivos sem passar pelo processo. E esse processo inclui estudar, gente. Não tem outra forma de se desenvolver se a gente não estudar. E hoje a gente tem muita informação na palma da mão, né? E toda informação é bem-vinda, não necessariamente eu tenho que me deslocar. Vou assistir uma live. Né? Eu já coloquei isso como meta, a empresa que eu prestei serviço. Assiste uma live. Se não quer fazer o curso de escola, assiste uma live. Traz para mim um resumo daquilo que você absorveu. Né? Então, e aí, isso naturalmente, você vai se desenvolvendo e aí você consegue o espaço que você quer durante o processo seletivo. Porque a dica é ser natural. Né? Agora, por mais que a gente se prepare para o processo seletivo, se isso não estiver internalizado não estiver dentro de mim, eu vou entrar. E depois, como vai ser minha vida na frente? Por isso que é bom ser natural, porque a empresa, por exemplo, que eu falei lá, o cara tinha estupim curto. E aí? Ele foi contratado, mas a empresa tem ciência disso, e aí ela consegue conduzir as coisas de uma maneira diferente. Para você querer se utilizar de muito artifício para poder passar naquela etapa, e aí você vai dar sustentabilidade nisso então? Você vai conseguir sustentar? Aí a pessoa é chamada para ser demitida, ela não vai ficar... porque inteligência emocional, gente, comportamental, se a pessoa não quiser, ela não muda. A técnica, todo mundo aprende. Matemática, quis colocar uma equação. Eu mesmo sofri isso na escola, tive que fazer aquela folha de almaço, lembra? Nossa, fiz 10 folhas de almaço de equação. Aprendi. Agora, na parte comportamental, se você não quiser mudar, você não
não tem Cristo, não tem ação mirabolante que vai fazer você mudar. Então é isso, é buscar se desenvolver, é estudar. Olha, eu estou me aposentando, eu estou estudando, gente. Estou estudando, olha, Pedro Calabres, eu acompanho ele no Instagram, ele nem sabe o que é isso, ele devia me dar uma remuneração, porque eu sempre indico ele trata sobre neurociência e falando disso, a gente estuda a inteligência emocional. E estou participando de curso com ele. O último curso, não esse, né? Eu fiz um que chama Haru, que é a formação de liderança com autoconhecimento voltado para a felicidade do trabalho, e eu investi R$3.500. Custa, tem coisa que custa. Precisa ser assim? Não, dá para você também fazer. Eu quis encurtar o caminho, porque eu já quis me abastecer de informação de uma maneira mais rápida. Mas tem muita coisa hoje na internet gratuita que dá pra gente. Eu fiz analista comportamental, o primeiro curso que eu fiz gratuito. Foi minha base. Então é isso, a minha mensagem é essa. Continue, não para, que a mudança vem. As coisas acontecem, eu quero ter certeza. Muito obrigada. Palminhas, né, gente?